pessoal, meu nome é Letícia Rayane, eu sou da turma 2 da subturma D. E o objetivo do vídeo de hoje é explicar a lógica por trás do código de predição à doença cardíaca com a árvore de decisão. Bem, nesse desafio a gente recebe um fluxograma e através desse fluxograma e os estudos condicionais, iremos realizar um código onde, se a saída do meu código for 1, meu paciente ele tem predisposição à doença cardíaca. Caso contrário, a saída do meu código seja 0, meu paciente ele é saudável e ele não tem predisposição à doença cardíaca. Primeiramente, para começar a estruturar o código, a gente tem que saber interpretar o fluxograma. E lembrando que para desenvolver o meu código, eu utilizei auxílio de variáveis, pass-float, prompt, alert e if-else. E como eu vou trabalhar com if-else, eu tenho que saber interpretar esse fluxograma baseado nisso. Ou seja, se o meu if for igual ou menor que 1.5, no caso do meu if de inclinação, for menor ou igual a 1.5, ele vai alertar verdadeiro. Caso contrário, seja maior, né, ele vai alertar falso. E aqui eu utilizei a variável, utilizei o pass-float porque vamos usar números reais, utilizei o prompt para o usuário dar uma entrada e à frente tem o texto que o usuário vai receber. No caso, eu utilizei a variável de identidade, de sexo, de tipo de dor no peito, de colesterol, de frequência máxima, de angina, depressão e inclinação. Vamos analisar aqui nosso fluxograma. Primeiramente, a inclinação. Se nossa inclinação for igual ou menor que 1.5, ele vai alertar verdadeiro. Se a minha frequência cardíaca for igual ou menor que 0.538, ele vai alertar verdadeiro. Aí vai verificar o sexo. Se o sexo for... No caso, ele verifica o sexo, depois vai verificar a angina. Verificar a angina aqui no finalzinho. Quando ele verifica a angina, se a angina for menor ou igual a 0.5, ele vai alertar 0. Caso contrário, ele vai else, no caso else, vai alertar 1. Esse else, ele verifica caso contrário do if sexo. No caso, no if sexo, caso ele não seja verdadeiro, ele seja falso. Nós vamos analisar o tipo de dor no peito. Aí aqui vamos analisar o tipo de dor no peito. Se o tipo de dor no peito for menor ou igual a 0.5, ele vai alertar 1. Caso contrário, ele vai alertar 1 também. Esse else ele vai verificar caso contrário do if de máxima frequência cardíaca. Se tiver aqui, se a máxima frequência cardíaca não for verdadeira, for falsa, nós vamos analisar aqui o tipo de dor no peito. Se for menor ou igual a 0.5, ele vai alertar 1. Se caso contrário, ele vai alertar 1 também. Esse else aqui, ele vai verificar caso contrário do if de máxima frequência cardíaca. No caso aqui, se for verdadeiro, a máxima frequência cardíaca. Ele vai alertar... Se a máxima frequência cardíaca for menor ou igual a 0.617, ele vai alertar 0. Caso contrário, ele vai alertar 1. Aí esse próximo else, ele verifica caso contrário do if do tipo de dor no peito. Caso contrário, no caso, a gente vai verificar a máxima frequência cardíaca novamente. Se a máxima frequência cardíaca for menor ou igual a 0.665, ele vai alertar 0. Caso contrário, vai alertar 0 também. Aí agora nós vamos partir para o próximo lado. No caso,
Se esse próximo else verifica caso contrário do if de inclinação. No caso contrário desse if de inclinação aqui. Nós vamos verificar o tipo de dor no peito. Verificamos o tipo de dor no peito. Se verdadeiro, verificamos colesterol. Se verdadeiro colesterol, vamos verificar a idade do paciente. Se a idade do paciente for menor ou igual a 0,582, ele vai alertar 1. Caso contrário, ele vai alertar 1 também. Esse else, ele vai verificar caso contrário, se não o if de colesterol. No caso, a gente vai para esse lado aqui. Ele vai analisar a angina. Voltando aqui, ele vai analisar a angina. Se a angina for menor ou igual a 0,5, ele vai alertar 0. Caso contrário, ele vai alertar 1. Esse else aqui, ele vai verificar caso contrário do if do tipo de dor no peito. Caso contrário desse if aqui. Ele não foi verdadeiro, foi falso. Se esse if foi falso, nós vamos analisar agora a depressão. Se a depressão for menor ou igual a 0,545, vamos verificar a idade do paciente. Se a idade do paciente for menor ou igual a 0,317, vamos alertar 0. Caso contrário, alerta 0 também. Se o valor numérico em depressão não for menor ou igual que 0,545, então nós vamos alertar 1, que é o caso daqui. Se o valor da depressão não for verdadeiro, nós vamos alertar que o meu paciente ele tem pré-exposição à doença cardíaca. Entendendo isso, entendendo o código, né? Explicando o código. Agora nós vamos fazer alguns testes para ver se esse código está funcionando como ele deveria funcionar. E para fazer os testes, eu vou utilizar o P5JS. E aqui eu já tenho algumas informações que o professor deu para teste. No caso, eu vou fazer 3 testes. Se o meu paciente tiver predisposição à doença cardíaca, no caso, ele tem que alertar 1. E eu vou fazer 3 testes para o meu paciente saudável, que vai alertar 0. Primeiramente, vou começar com os pacientes que têm pré-exposição à doença cardíaca para a gente confirmar se o código está dando certo. Eu vou utilizar aqui a idade. Aqui eu vou adicionar a idade. Vou adicionar o sexo. Vou adicionar o tipo de dor torácica, no caso, o tipo de dor no peito. Agora eu vou adicionar o colesterol. Vou adicionar agora a minha frequência cardíaca máxima alcançada. Agora eu vou adicionar a minha angina. Agora eu vou adicionar o valor da depressão. Vou adicionar o valor da inclinação. E ele alertou um conforme havíamos esperado. Agora vamos fazer outro teste para saber se o nosso paciente tem predisposição para confirmar, utilizando os segundos dados.
adicionar aqui a angina, né? Vamos adicionar agora a depressão. Vamos adicionar a inclinação. E ele alertou 1, conforme havíamos esperado. Vou fazer outro teste para ver se o código está funcionando mesmo, só para a gente ter certeza, com os seguintes dados. Primeiramente, a idade, né? O sexo. O tipo de dor no peito. Colesterol. Agora a máxima frequência cardíaca. Vamos adicionar agora a angina. Adicionar a depressão. Vou adicionar a inclinação agora. E ele alertou 1, conforme havíamos esperado. Agora vamos fazer os testes para os pacientes que não têm predisposição à doença cardíaca para ver se está funcionando legal. A idade, né? Agora nós vamos colocar o sexo. Vamos colocar o tipo de dor no peito. Vamos colocar o colesterol agora. Agora vamos colocar a frequência cardíaca cansada. Vamos adicionar a angina. Agora vamos adicionar o valor numérico médico de depressão. No caso, vamos adicionar a depressão. E agora vamos adicionar a inclinação. E ele alertou 0, conforme a gente esperava. Isso significa que o código está funcionando até aqui, mas vamos fazer mais 2 testes para ter certeza. Adicionamos a idade, o sexo. Vamos adicionar o tipo de dor no peito. Agora vamos adicionar o colesterol. Vamos adicionar a máxima frequência cardíaca. Agora vamos adicionar a angina. Vamos adicionar a depressão. E vamos adicionar a inclinação. Que ao final nossa saída foi 0. Isso significa que está funcionando legal. Vamos fazer só mais um teste para finalizarmos. Adicionando o tipo de dor no peito. Vamos adicionar o colesterol. Iremos adicionar agora a frequência cardíaca máxima. Agora vamos adicionar a angina. Agora estamos adicionando o valor da depressão. E por último, vamos adicionar o valor da inclinação. E ele alertou 0, conforme havíamos esperado. Então, nós testamos aqui três pacientes que têm predisposição à doença cardíaca e testamos 3 pacientes que não têm predisposição à doença cardíaca, no caso, que são saudáveis. E é isso. Espero que tenha tudo ok e muito obrigada. Tchau, tchau.